Oi, gente, Roberto Rilo Bíscaro aqui. Agora, em meados de março de 2025, a Disney Plus adicionou ao seu catálogo o filme Control Freak, que segue uma tendência cada vez mais acentuada, e aliás, com o sucesso estrondoso do A Substância, essa tendência só vai aumentar, né? De usar histórias envolvendo horror corporal, body horror, para servir de metáfora, né, da somatização de traumas geracionais, de traumas familiares. Nesse filme aí, inclusive, um tema que fazia, nossa, tempo que eu não via tratado, né? Que era ainda a Guerra do Vietnã. Quando eu era criança e adolescente, cheio de filme sobre Guerra do Vietnã nos anos 70 e 80, 90 também. Agora diminuiu um pouco, mas aí você vai ver que uma das coisas, inclusive relacionadas ao pai dela, e tem o problema familiar que essa mulher está enfrentando, mas esse problema familiar também tem a ver com a participação do pai dela na Guerra do Vietnã, né? Significa então que esses conflitos armados, eles acabam não só traumatizando uma pessoa, mas boa parte mas também os seus filhos, também a sua descendência. Talvez seja por isso que essa personagem não quer ter filhos, mas tem muito mais coisa nessa narrativa, né? E porque pode ser também uma metáfora sobre doença mental, ou pode ser que seja tudo. Só que antes de continuar sem spoilers, eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los. Agradeço bastante. Trata-se de uma dessas coach, né, que se diz, palestrantes motivacionais que fala para as pessoas serem proativas. Ela fala para as pessoas serem um monte de coisa que ela não é. Então o filme também é uma crítica a esse tipo de coach, de discurso aí, mas também faz parte da jornada dessa personagem. Se ela cumprirá essa jornada ou não, você vai ter que assistir ao filme, né? Mas uma das coisas que pode acontecer é essa mulher tentar pegar as rédeas do seu destino mais dentro das suas mãos, da maneira como ela preconiza que as pessoas façam, e que ela não fique só na superfície. E essa superfície é bastante mostrada, de forma assim, dá uma aflição, porque essa personagem ela tem uma coceira insistente na cabeça, e daí a engenharia sonora, né, a carpintaria sonora desse filme, fica todo o tempo aquele barulho dela coçando aquela cabeça, e é claro, é um filme de horror corporal, gente. Então, vai ter meleca, e essa mulher, ela, será que ela tá. Porque ela tem um problema com o pai, ela tem alguma coisa mal resolvida com a mãe. Então, ela vai começando a ficar cada vez mais surtada, ela vai sonhando com insetos, formiga no caso aí. É assim, é horror corporal e um monte de inseto, tá? E ela vai ficando cada vez mais perturbada. E ela estava assim em vias de fazer uma mega turnê assim de palestras pela Ásia, mas ela tem que apresentar, o governo chinês está pedindo a certidão de nascimento dela. Então, ou seja, a gente vê que o filme ele vai fazer de tudo para que a gente fique se perguntando se esses problemas são da cabeça dela, se existe realmente um monstro que está dentro dela, e se existe, que tipo de monstro que é? É a somatização das inseguranças? É o fantasma da guerra? É o fantasma do relacionamento dela com o pai? É tudo isso? Blá, blá, blá. Bom, como em psicanálise e outras coisas, todas essas neuroses, fantasmas e traumas,
eles se traduzem em sintomas, né? Por isso que talvez então ela fique coçando, mas essa coceira vai ficar tão grande. Se é um filme de horror corporal, você vai ter umas coisas um pouco mais sanguinolentas, um pouco mais melequentas. Beleza, é isso que você tem nesse filme. É legal? Então, gente, poderia ter sido tão mais legal. Ele é muito repetitivo, demora para acontecer um pouco coisas, e ele é assim, sabe aquele negócio de sequência de sonho dentro de sonho? Então eu falava, puxa vida, já é um tema que a gente, esse negócio de somatização, que está sendo tão, tá saindo tanto filme sobre isso, né? Já há alguns anos, vontade de ser horror elevado. Então, para mim, ele não tem nada de especial. Ele é um filme que é assistível, ele tem 1h40, ele é uma extensão de um curta-metragem. Dá para perceber direitinho. Assim, mesmo que eu não soubesse que era a extensão de um curta-metragem, eu iria dizer na minha resenha, e aí quem é mais assíduo ao meu canal sabe que eu não tenho problema nenhum de dizer isso, esse filme é muito longo, ele fica enchendo linguiça, ele não tem fôlego para tanto tempo. Esse filme não tem fôlego do jeito que ele é para 1h40, tá? Poderia ser menos. Ele é ruim? Não estou dizendo que ele é ruim. Eu só acho que ele perdeu. Ele é um tiro na água. E aí eu dou risada porque vai ter toda uma história envolvendo água no filme. Mas assim, ele é bem assistível, tá? Ele só é aguado. Ele só é um tiro na. Agora, para quem curte horror corporal e meleca, e vai ter, vai ter. Só que provavelmente você também vai para, e por que não acontece mais coisa? Ou por que tá repetindo tanto essa sequência de sonhos? Por que isso? Não sei o que, né? É só isso que eu acho. Eu acho que é um filme que teria mais poder se ele fosse mais curto, ele teria mais poder se ele fosse um pouquinho mais original. Trabalho ali, coisa para discutir, ele tem. Boas atuações também achei que tem. Eu só acho que ele é um pouco mais do mesmo em algumas soluções dramatúrgicas e é um pouco inchado, né? Talvez porque tenha tanta água. Então tá bloated, né? Uma pena porque assim, ele perdeu a chance de ser um grande filme de 2025. Mas ele não é não, tá? Ele é só mais um filme de horror aí, desses de horror elevado, ou desses de horror tratando de trauma geracional, trauma familiar, que é somatizado de determinada forma, tá? Tchau.